Muito boa noite, hoje é dia 7 de janeiro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, um momento no fim do dia para a gente pensar em voz alta, com calma, no meio da barulheira do noticiário. Aqui a gente vai falar de Brasil e de mundo, sempre com contexto, com análise e com a minha opinião. E no programa de hoje a gente vai falar sobre os novos desdobramentos do caso do Banco Master, as disputas em torno do Tribunal de Contas da União, o TCU, e o papel indigno de influenciadores digitais numa história que mistura dinheiro, poder e muita narrativa. E falando em poder, dinheiro e narrativa, a Polícia Federal, ao que tudo indica, está fechando o cerco contra o filho do presidente Lula, o Lulinha, por envolvimento dele na fraude do INSS. E ainda tem o quadro Militando, onde eu trago aqui de modo bem-humorado uma mesma notícia contada de acordo com a militância de esquerda e de direita aqui do Brasil, além de te entregar no final a minha opinião. Então, vamos logo começar esse programa, porque é só a primeira semana do ano, mas parece que a gente já está em setembro, né? O caso do Banco Master é mais um triste exemplo daqueles em que o Brasil mostra um dos seus talentos mais especiais, quando a imoralidade ultrapassa o ponto que a gente está acostumado, o que é uma constatação terrível, né, de que a gente se acostumou com um certo grau de imoralidade, mas não com a imoralidade por si só. A gente chega num ponto em que a autoridade que fez o que tinha que fazer passa a ser tratada como suspeita. Essa é a história de toda a operação anticorrupção da história do Brasil. Eu não estou dizendo aqui, claro, que a justiça não comete irregularidades. Pelo contrário, ela comete e vem cometendo cada vez mais. Mas se a gente parar para olhar o nosso histórico, todas as operações que colocaram gente grande na cadeia foram anuladas e o Ministério Público e a Justiça é que saíram depois como os grandes vilões da história. Mas vamos falar do Master então, né? O Banco Central liquidou o Banco Master no dia 18 de novembro, depois de uma operação da Polícia Federal, a Operação Compliance Zero, que levou à prisão do dono do banco, Daniel Vorcar. Ele é investigado por fraude financeira e pela venda de títulos falsos. Até aqui o roteiro parece clássico, né? Embora os valores sejam assustadores. Um banco com problema sério, uma investigação criminal e o órgão regulador tomando uma medida dura para parar a fraude e proteger o sistema financeiro. E aí agora entrou na história o Tribunal de Contas da União, e entrou do jeito mais barulhento possível. O ministro Jonathan de Jesus, relator do caso, disse que a nota técnica enviada pelo Banco Central para justificar a liquidação era insuficiente, porque trazia cronologia e fundamentos, mas sem um acervo documental subjacente, sem as peças, sem as notas internas, sem os pareceres e os registros que permitiriam, nas palavras do próprio ministro, uma verificação objetiva do que foi relatado. Até aí, um conflito institucional feio, mas ainda dentro do que se pode imaginar para esse Brasil de Saramandaia, né? Só que o passo seguinte foi a decisão monocrática, sempre uma decisão monocrática, de determinar uma inspeção presencial no Banco Central com máxima urgência e com a insinuação de que uma medida cautelar poderia aparecer no meio do caminho, inclusive para segurar a venda de bens, segurar os atos da liquidação, esse tipo de coisa. É uma evidente intimidação do órgão regulador, um assinte institucional sem cabimento nenhum e que não serve a ninguém, a não ser, claro, ao próprio Daniel Vorcar. O Banco Central, lógico, reagiu, entrou com embargos de declaração dizendo o óbvio. Pelo regimento do próprio TCU, inspeção em órgão federal não é ato de um ministro sozinho, é uma decisão colegiada, tomada no âmbito das câmaras do tribunal. E aí o Banco Central pediu que o relator submeta, então, essa decisão à primeira Câmara, que é quem teria, de fato, competência para deliberar sobre essa loucura. E aí vem a cena mais sincera desse episódio. O presidente do TCU, Vital do Rego, formaliza a autorização para a inspeção e, nos bastidores, sai em defesa do relator, do colega, com um discurso de prerrogativas, de que o tribunal não pode se alienar, de que nenhuma instituição é imune ao controle externo, como se alguém estivesse dizendo com todas as letras que não vai recuar porque não quer parecer fraco. E nessa briga de braço, o que vai sendo empurrado para um canto é o básico. O Banco Central é a autoridade monetária do país, é o regulador do sistema financeiro, é quem tem o dever de tomar decisões rápidas quando o risco é sistêmico.
e de repente ele está sendo tratado como se precisasse provar que não fez o que fez por vingança, por birra, por capricho. É um escárnio, é colocar a culpa do escândalo em quem descobriu o escândalo e atuou para frear a roubalheira. E tudo isso acontece numa atmosfera que já vinha sendo poluída desde o fim do ano passado, quando o ministro Dias Toffoli, do Supremo, marcou uma cariação entre os envolvidos numa dinâmica que não deixa ninguém confortável, porque passa a ideia de que o foco sai do Banco Master e vai para o fiscal do Banco Central. Como se o problema precisasse ser reenquadrado, reeditado, reembalado numa outra história. O que fica no ar é uma ousadia muito calma, muito tranquila, quase elegante, né? O sistema se protege em tempo real, sem pressa, sem constrangimento, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E no meio disso, o Vorcaro vira uma sombra grande demais para um único nome. Um nome que parece produzir silêncios em gente demais. E do jeito que as coisas estão se movendo em Brasília, dá a impressão de que o problema não é o que aconteceu, é o que ainda pode ser dito por Vorcaro. E se o primeiro capítulo dessa história já era feio, o segundo é ainda mais escancarado. Porque a partir do fim de dezembro começou a aparecer nas redes uma coisa estranha demais para passar por acaso. Do nada, perfis com milhões de seguidores, muitos sem nenhuma relação com economia, com direito ou com finanças, passaram a defender o Banco Master e a atacar a reputação do Banco Central. Todos com o mesmo tom, os mesmos argumentos, a mesma história de precipitação, de injustiça, de que o regulador teria agido com pressa para quebrar um banco pequeno em favor dos grandes bancos. E agora as coisas passaram a fazer sentido. O vereador Rony Gabriel e a jornalista Juliana Moreira Leite, a Julie Milk, como ela é conhecida nas redes sociais, contaram publicamente que foram procurados para fazer exatamente isso. Receberam propostas de uma empresa de gerenciamento de crise com uma boa quantia de dinheiro, contrato de confidencialidade e o discurso todo pronto, embalado. A missão era muito simples, produzir vídeos dizendo que o Banco Master era vítima do sistema, que o Banco Central tinha errado, que o TCU e o ministro Dias Toffoli é que estavam certos. Um trabalho descrito como disputa política contra o sistema. Os dois recusaram, mas a campanha aconteceu do mesmo jeito com outros influenciadores. Uma enxurrada de posts, reels, vídeos com estética parecida, timing parecido, a narrativa toda igual. Não é uma opinião, é uma coreografia ensaiada para enganar as pessoas na internet. A própria Febraban confirmou que identificou um volume atípico de postagens no fim de dezembro, um pico de menções contra o Banco Central e contra a liquidação do Master. E a entidade agora está analisando se foi ataque coordenado, o que é evidente que foi, né? E aí a coisa fica ainda mais repugnante, porque essa campanha acontece enquanto investidores do Master ainda não receberam um centavo do que eles têm direito. Eu não estou falando aqui de investidor grandão, não, eu estou falando do aposentado, cujo fundo de pensão aplicou milhões em títulos podres ou inexistentes do Banco Master. O fundo garantidor de crédito não conseguiu nem começar o reembolso porque a lista dos credores ainda não foi liberada. Ou seja, tem gente esperando dinheiro para pagar a conta, para pagar a sua vida, para pagar a dívida, enquanto outra parte do sistema torra fortunas com influenciadores para fazer barulho na internet contra a autoridade monetária do país. E os valores não são pequenos. E as investigações apontam que esses contratos podem chegar a milhões de reais, dependendo do tamanho do perfil. Dinheiro suficiente para pagar muita gente lesada pelo banco, mas que está sendo usado para tentar desmoralizar quem barrou a fraude. Isso não é marketing, não é propaganda, não é opinião. É uma tentativa deliberada de contaminar o debate público, de criar dúvida sobre uma autoridade, emparedar o regulador e ganhar tempo. E aí talvez valha uma pausa para uma reflexão, né? Não para olhar para o Banco Master, mas para olhar para quem a gente anda seguindo por aí. Gente que se apresenta como independente, como antissistema, como autêntica, mas que na primeira transferência bancária vira linha auxiliar de defesa de banqueiro corrupto. Agora, para além da imoralidade dos fatos, tem um agravante aí. Se o Banco Master está contratando gente para difamar o Banco Central nas redes sociais, isso significa que o Daniel Vorcaro ainda está indiretamente atrapalhando as investigações, está agindo para ser blindado pelo sistema. Ele deveria, portanto, estar de volta à cadeia. No fim, essa história diz menos sobre o poder dos influenciadores e mais sobre a fragilidade, né, de quem precisou comprar essa gente. Quando a defesa de um caso passa a depender de perfil de entretenimento na internet, é porque o problema é grande demais para ser defendido à luz do dia.
E já que o tema é o que se defende à luz do dia, vamos falar agora da fraude do INSS. Quando o inquérito encosta na casa do poder, o Brasil tem um instinto antigo, né, de abafar o som antes que vire barulho de verdade. O escândalo do INSS já era grave por si só, roubo de aposentado, desconto fraudulento, um esquema que vive de gente cansada e de um sistema lento e injusto. E agora a Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que vai apurar menções a Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, para ver se ele é apenas um nome citado por terceiros ou se existe algo mais estruturado aí. E o que existe até aqui não é sentença, não é condenação, não é uma prova final, mas também não é nada. É um material robusto, relevante, que pede apuração séria, com sangue frio, principalmente porque envolve o filho do presidente em um esquema que lesa velhinho. A Polícia Federal fala em 3 conjuntos de referências: depoimento, conversas de WhatsApp e passagens aéreas, além de anotações apreendidas com investigados. No centro do caso está o Antônio Carlos Camilo Antunes, o famoso careca do INSS, apontado como líder do esquema. E uma figura que surge como um elo, a empresária Roberta Luxinger, herdeira do Banco Credit Suisse e amiga pessoal de Lulinha. A investigação localiza pagamentos de uma consultoria ligada ao careca do INSS para uma empresa da Roberta, 5 repasses de R$ 300 mil, totalizando 1,5 milhão. Nas mensagens aparece uma ordem de pagamento e uma frase típica do Brasil de bastidor que lembra muitas outras. Para o filho do rapaz. A Polícia Federal diz que isso pode ser referência ao filho do presidente, assim como quando Marcelo Odebrecht falava em amigo do meu pai, se referindo ao ministro Dias Toffoli. Bom, em outro trecho, a Roberta mostra uma preocupação com um envelope apreendido com o nome do filho de Lula. E a polícia encontra uma anotação sobre ingressos para um camarote de um show que indicava a intenção de ocultar que um deles teria Lulinha como destinatário. As mínimas informações, no caso, eram o CPF dele, o primeiro nome dele e, entre parênteses, filho do Lula. É uma pérola especial, né, nessa história toda. E aí vem o pedaço que não é prova de crime, mas é prova de vínculo. A Polícia Federal diz que identificou passagens aéreas com o mesmo código localizador, o que indica compra em conjunto, em viagens de Roberto e Lulinha, inclusive deslocamentos entre São Paulo e Brasília ao longo de 2025 e um voo para Lisboa em 2024. Ainda não se sabe quem pagou e é exatamente por isso que a investigação existe, para seguir o dinheiro e não a versão. A defesa de Lulinha diz que é tudo ilação e a própria Polícia Federal ressalva que até agora não tem indícios de participação direta dele nos descontos fraudulentos. Ótimo, então é mais um motivo para investigar com rigor, para não sobrar nem a sombra do deixa para lá e nem o vício do abafaram o caso. E no meio desse escândalo, o que o presidente fez? Sancionou a lei que proíbe descontos indevidos no INSS, mas veta o trecho que permitia que o ressarcimento fosse bancado com recursos do orçamento do INSS quando as entidades não devolvessem o dinheiro. Ou seja, o país agora diz que não pode roubar velhinho, está na lei. Mas na hora de pagar o prejuízo, o governo faz questão de escrever em caixa alta que não é com ele. Aí é fácil governar, né? E como o nome que aparece no inquérito é o do filho do presidente, o rigor da investigação precisa ser ainda maior do que seria se fosse o filho de qualquer outra pessoa. A mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. E essa história não pode virar um assunto de um dia só, um ruído que passa, um não deu em nada, antes mesmo de se apurarem os fatos direito. Vai ter que ter investigação profunda, com documento, com rastro, com verificação, e com a mesma fome que o Brasil tem quando o sobrenome é de algum adversário. E agora é hora do Militando, o quadro em que a mesma notícia é contada de acordo com a militância de esquerda, com a militância de direita, e depois eu volto para tentar botar um pouco de sanidade nesse meio termo. O tema de hoje é a decisão do ministro Alexandre de Moraes de liberar o ex-presidente Bolsonaro para fazer exames no hospital, depois dele ter sofrido um traumatismo craniano ao cair da cama na Superintendência da Polícia Federal, onde ele está preso. Isso é vitimismo de manual. Bolsonaro tropeçou, levantou, fez um drama e agora quer transformar uma quedinha num salvo-conduto para fugir da cadeia.
O excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes fez o certo, não cedeu à pressão, não se comoveu com o teatrinho. Tomografia, ressonância, eletroencefalograma, tudo autorizado no tempo certo. O presidente Lula enfrentou a prisão injusta dele com a cabeça erguida, sem mimimi. Eu não sou coveiro, não, lembra disso? Prisão domiciliar é privilégio e não direito. Quem atentou contra a democracia tem que aguentar as consequências, sem mimimi, sem chororô, sem tratamento VIP. Isso é crueldade, é vingança, é perseguição pura. Um ex-presidente de 70 anos com histórico médico grave, que não para um minuto de soluçar por conta de uma facada de um comunista do PSOL, sofre uma queda na prisão, tem traumatismo craniano e o Estado finge que não é nada. Demoraram um dia inteiro para autorizar os exames básicos. A deputada Bia Kicis, Deus abençoe Bia Kicis, teve que ir ao hospital, teve que acionar o Conselho Federal de Medicina, teve que fazer barulho. Se fosse qualquer outra pessoa, já estava em casa. Isso não é justiça, é ódio político disfarçado de rigor. É o imperador de toga agindo por vingança. Força, capitão! Ufa, gente, a esquerda demoniza a direita em Deus, as duas erram nas tintas, né? Não se trata de defender impunidade e nem de transformar o ex-presidente Bolsonaro num mártir. Trata-se de saber até onde as decisões são justiça e até onde elas viram vingança. Bolsonaro caiu na cela, é um fato. Teve traumatismo craniano leve, é outro fato. Precisava de exames, mais um fato. E o próprio Estado é responsável pela sua integridade. Existe um outro ex-presidente condenado que cumpre pena em casa porque tem apneia do sono e mal de Parkinson, problemas menos graves do que os de Bolsonaro. Isso precisa entrar na conta. Não é passar pano, é aplicar a lei sem raiva. Duvido que os advogados do Collor sejam tão melhores assim do que os de Bolsonaro para conseguirem o benefício para ele. Justiça não é humilhação e punição não precisa ser espetáculo. Quando a saúde de alguém vira uma arma política, todo mundo sai perdendo. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner e foi um prazer fechar o dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Uma boa noite para vocês e até amanhã.